Oi, gente, mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, deixe seu like, mostre que você gostou desse vídeo e deixe seu comentário. Me ajude a fazer vídeos melhores. Obrigado. Números primos são números que possuem apenas dois divisores, e ele próprio. Então vamos entender isso. Alguns exemplos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar melhor. O número 2 é primo por quê? Primeiro porque ele só tem dois divisores. Então, que é 1 e ele mesmo. Então, ó, o 1 e ele mesmo aqui, ó. Então, para ser número primo, tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Outro exemplo. O 3 é primo, por quê? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 5 é primo por quê? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 7 é primo por quê? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 11 é primo por quê? Porque ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tá certo? Então, para ser primo, tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Ok? O conjunto de números primos é infinito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem a gente vai conseguir saber quantos e quais são todos os números primos. Por quê? Porque é infinito. Não tem como a gente saber quantos e quais são os números primos. Simplesmente isso. Então, infinito quer dizer o seguinte, que nem nós não vamos conseguir saber quantos números tem ao todo, porque é infinito, nem quais são todos os números primos, porque é infinito. Ok? Exemplo de números que não são primos. 4 não é primo. Vamos entender por quê. Primeiro, vamos voltar ao conceito de primo. Para ser primo, eu só posso ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Mas notem que aqui eu tenho esse 2, que também é divisor de 4. Então, relembrando, por que 2 é divisor de 4? Porque a divisão de 4 dividido por 2, o resto é zero. Se o resto é zero, o número é divisor. Então, o 2 é divisor. Então, notem que o número 4 não tem só dois divisores. Então, ó, além do 1 e do 4, ele tem um 2. Então, ele tem três divisores, ou seja, ele tem mais de dois divisores. Se um número tem mais de dois divisores, ele não pode ser primo. O 6, ó. Novamente, vamos voltar ao conceito de primo. Para ser primo, tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. No caso aqui, eu tenho mais esses dois números aqui como divisores. Então, logicamente, eu tenho 4 divisores, ou seja, mais de 2 divisores. Então, esse número não é primo. O 8, a mesma coisa. Para ser primo, eu teria que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Mas aqui eu tenho ó, o 2 e o 4, que também são divisores de 8. Então, eu tenho mais de dois divisores. Se eu tenho mais de dois divisores, esse número não é primo. O 9, ó, para ser primo, eu tenho que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Só que o 9 também é divisível por 3. Então, no caso, eu tenho
O 9 tem 3 divisores, ou seja, mais de 2. Então, se tem mais de 2, o número não é primo. Se tem mais de 2 divisores, o número não é primo. O 10, ó. O 10, para ser primo, ele teria que ter apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Mas o 10 também é divisível por 2 e por 5. Então, ao todo, eu tenho 4 divisores. Então, para ser primo, eu tenho que ter apenas 2, o 1 e ele mesmo. Portanto, 10 também não é um número primo. Então, ó, esses exemplos são chamados de números compostos. Ou seja, o que são os números compostos? São números que têm mais de 2 divisores. Se um número tem mais de 2 divisores, ele é composto. Se um número tem 2 divisores, ele é primo, ok? Então, ó, esses exemplos são chamados de números compostos, pois possuem mais de 2 divisores. Então, de agora por diante, vocês têm que saber esse conceito. Quando é que um número é primo? Quando tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. E quando é que o número é composto? Quando ele tem mais de 2 divisores. Importante, preste atenção. Saiba que o número 2 é o único número par que é primo. Então, ó, de hoje por diante não esqueçam, o número 2 é o único número par que é primo. Se vocês lembram, os números primos começam com 2, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente até o infinito. Então, ó, o único número par que é primo é o 2. Do 3 em diante, todos são números ímpares. Então, não esqueçam mais disso. O único número primo que é par é o 2. O restante dos números primos, todos são ímpares. O número 1 não é primo e nem composto. Por quê? Para ser primo, eu tenho que ter 2 divisores. E para ser composto, eu tenho que ter mais de 2 divisores. O número 1 só possui um divisor apenas, que é ele mesmo. Então, por esse motivo, o 1 nem é primo e nem é composto. Vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor. Então, ó, determine os divisores dos números abaixo e diga quais são primos e quais são compostos. Então, vamos lá. O 12, presta atenção. Vou fazer bem rapidinho para a gente não perder muito tempo. Os divisores de 12. Então, vamos lá. Todo número começa sendo dividido por 1. Então, vamos lá. Agora, vamos ver o 2. O 2 é divisor de 12? É, porque se eu dividir 2 dividido por 2 dá 6. E resta o 0. Por quê? Porque 6 vezes 2, 12. Então, 2 é divisor de 12. O 3 é divisor de 12? É, por quê? Porque dá 3 vezes 4, 12. Resta o 0. O 4 é divisor de 12? É. Por quê? Porque 4 vezes 3, 12. Resta o 0. O 6 é divisor de 12? É. Por quê? Porque 6 vezes 2, 12. Resta o 0. E o próprio 12. Ou seja, o 12 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Portanto, ele é o quê? Composto. Esse número ele é composto, ok? Agora vamos ver o 13. Divisores de 13. Então, ó, todo número começa pelo divisor 1. Agora vamos ver. É divisível por 2? Não. Por quê? Porque sobra resto 0. 2 vezes 6, 12 para 13, 1. Ou seja, desculpa, o resto é diferente de 0.
Então, 2 não é divisor de 13. O 3. 3 vezes 3, 9. Não. 4 vezes 3, 12. 12 para 13, 1. Resto 1. Resto diferente de 0. Então, 3 também não é. O 4. 4 vezes 3, 12. 12 para 13, 1. Resto 1 diferente de 0. Então, 4 não é divisor. O 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 13, 3. Resto 3. Então, resto diferente de 0. O 5 não é. Então, só para adiantar, o 6 não é, o 7 não é, o 8 não é, o 9 não é, o 10 não é, o 11 não é, o 12 não é. Ele só tem o 1 e ele mesmo. Portanto, só tem 2 divisores e esse número é primo. Então, vamos lá, o 14. Ó, número 14. Começa sempre pelo divisor 1. 2 é divisor de 14? É, porque se eu fizer 2 vezes 7, 14, 14 para 14, nada. Então, 2 é. O 3 é não, porque se eu faço 3 vezes 4, 12. 12 para 14, 2. Resto 2. Então, o 3 não é. O 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 12 para 14, resto 2. Não é. O 5 não é, o 6 não é, eu vou ter quem? Eu vou ter o 7. Por quê? 7 vezes 2, 14. 14 para 14, 0. E vou ter o 14. Então, ó, esse número ele é composto. Por que é composto? Ele tem mais de 2 divisores. O 15. Vou adiantar um pouco, gente, para não ficar muito extensa a aula. Então, ó, o 15 tem como divisores o 1, o 3, o 5 e o 15. Então, ele tem quantos divisores? 4, ou seja, ele é um número composto, tem mais de 2 divisores. O 16, divisores de 16. O 16 ele tem o 1, o 2, porque 2 vezes 8, 16. 3 vezes 5, 15. Resto 1 não é. 4 vezes 4, 16. O 4 é. O 8 é. E o 16 é divisor de 16. Então, ó, nós temos 5 divisores de 16. Então, ele é composto. Tem mais de 2 divisores. O 17, ó. O 17, ele tem apenas 2 divisores, que é o 1 e o 17. Então, portanto, o 17 ele é primo. Agora, o 18. O 18 ele tem mais de 2 divisores. Ele tem o 1, o 2, o 3. 3 vezes 6, 18, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Não, ele tem o 6. 6 vezes 3, 18. Ele tem o 9. 2 vezes 9, 18. E tem o 18. Então, ele tem 6 divisores. Então, ele é composto. Aí, o 19. O 19, ele tem apenas 2 divisores. Que é quem? O 1 e ele mesmo. Então, o 19 ele é um número primo. E o 20, ele tem o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Ou seja, ele tem 6 divisores, então ele é composto, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais algumas questões. Então aqui, qual é o menor número primo? O menor número primo, se vocês lembram, é o único número que é par, que é quem? É o 2. Então, o menor número primo é o 2.
Quantos e quais são os números primos? A gente acabou de ver que os números primos são infinitos. Se ele é infinito, eu não tenho como saber quantos e quais são os números primos, ok? Eu não tenho como saber quantos e quais são. Por quê? Porque é infinito. Quais são os 10 primeiros números primos? Os 10 primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24 não é, 25 não é, 26 não é, 27 não é, 28 não é, 29. Então, ó, os 10 primeiros números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os 10 primeiros números primos são esses. Classifique com verdadeiro ou falso. Todos os números primos são ímpares? Isso é verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Por quê? Porque temos um número primo que é par, que é quem? O 2. Então, nem todos os números primos são ímpares. Isso é falso. Existem números que são primos e compostos? Então, gente, isso aí é falso. Ou o número é primo, ou o número é composto. Primo e composto ele não pode ser, então é falso, né? Então, gente, peço a vocês que se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, deixe seu like, mostre para o YouTube que você gostou desse vídeo e deixe seu comentário para que eu possa fazer vídeos melhores. E muito obrigado, gente, por hoje. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.